Então, pegue a Bíblia, vamos abrir o primeiro texto. Bom, então vamos abrir o texto de 1 Corinto, capítulo 6. 1 Corinto, capítulo 6. Deixa eu abrir aqui, também estou procurando, tá? 1 Corinto, capítulo de número 6. Inclusive vai ser um texto que nós vamos... Diz o seguinte, verso de número 19 e 20. Foi um verso que eu comentei ontem e nós vamos ler hoje, tá? Diz o seguinte, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você já parou para pensar nesse apelo do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto? Está sendo um apelo para nós também hoje, nesta noite. Como nós podemos glorificar a Deus no nosso corpo? Como podemos glorificar a Deus, a nossa família pode glorificar a Deus no corpo? Você já parou para pensar nisso? Bom, o texto está dizendo que nós fomos comprados, então nós não somos mais de nós mesmos. Pertencemos a Deus. Pertencemos a Ele por criação e pertencemos a Ele por redenção. Colocamos a Deus em primeiro lugar em tudo. Sabemos, no caso, de que as suas promessas, para serem cumpridas em nossas vidas, nós temos que cumprir as condições. E agora nós estamos diante de uma condição. A condição de que Deus, que a palavra de Deus está dizendo que eu e você somos templos do Espírito Santo. E como casas espirituais, nós precisamos ter a primeira compreensão, não somos de nós mesmos. Devemos fazer aquilo que agrada o dono. E segundo, nós precisamos saber também que nosso corpo deve ser um motivo de glória para o nome de Deus. O apóstolo Paulo também na igreja de Romanos, no capítulo 12, ele também fala do culto racional. Vamos ver. Um texto muito parecido com esse, que também aborda sobre a questão do corpo. Veja o que Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nossa mente precisa ser uma mente sã. O culto racional é um culto, no caso, da mente, onde que você tem que ter as suas funções mentais no lugar, sem essas questões, no caso, simplesmente das emoções. Né? Mas você saber o que está fazendo por uma questão mesmo de inteligência. Tá bom? Agora vamos pensar o seguinte, tem tudo a ver com o corpo. A mente controla o corpo. Se eu tenho uma mente saudável, obviamente, eu vou estar honrando a Deus. Como é que eu faria para ter uma mente saudável? Como é que eu teria condições de fazer? Então a medicina, ela nos explica hoje que para eu ter uma mente saudável, primeiro eu tenho que ter uma questão de um sangue de qualidade. E para eu ter um sangue de qualidade, eu tenho que ter uma boa alimentação. A minha alimentação tem que ser uma alimentação regrada de uma forma muito positiva para que o meu corpo venha ter uma boa adaptação, sangue de melhor qualidade, ar puro, não é isso? A luz solar com as suas vitaminas, toda essa estrutura vai me fazer eu ter uma mente sã, uma mente de qualidade. Aí eu pergunto a você, por que eu tenho que ter uma mente sã? Segundo o texto está dizendo, de que é a vontade de Deus que eu tenha uma mente sã. Se eu tiver uma mente sã, eu vou poder honrar a Ele. E como é que você vai honrar a Ele? Você vai estar beneficiando outros. Você lembra que você é um sacerdote de Deus? Você lembra de que o Apocalipse, no capítulo 1, no verso 5 ao verso 6, diz que o Senhor Jesus, que nos comprou com o seu sangue, ele nos constituiu reinos
e sacerdote para o Pai dele, para o Pai Todo-Poderoso, né? Então, nós precisamos entender que nós somos pessoas especiais no cenário da história desse mundo. E pessoas especiais para abençoar a outras pessoas, como um sacerdote faz. Mas como eu vou abençoar uma outra pessoa se eu tenho uma mente doente? Se eu não tenho uma mente sã? Se a minha mente é uma mente sobrecarregada? Se a enfermidade na verdade, ela foi provocada por mim devido à minha alimentação, à minha forma de lidar com o meu corpo de forma errada. Porque eu sou indolente em praticar exercício, porque eu sou indolente em comer aquilo que agrada ao meu corpo, que vai ser benéfico para o meu sangue, que vai ser benéfico para a minha saúde mental. Então, a gente precisa ponderar esses aspectos. Aí você fala, Marcos, o que isso tem a ver com a vida cristã? Eu perguntaria, por que Deus orientou o povo de Israel no Antigo Testamento no que eles deveriam comer e o que eles deveriam não comer? Se você pegar o livro de Levítico, lá tem uma série de orientações para que eles deveriam comer uma coisa e não deveriam comer outra. Eu não vou entrar em detalhes do que eles deveriam comer ou não. Mas eu estou te dizendo o seguinte: Deus se preocupa com o assunto da questão do alimento? Sim, se preocupa. Você sabe por quê ele se preocupa? Deixa eu ler para você duas coisas mais interessantes também, ou outros textos também, que vão fazer somatórios com esse texto que nós estamos lendo. Então vamos lá primeiro em João 10. O Evangelho de João, capítulo 10, veja o que está dizendo o Evangelho de João. João, capítulo 10. Olha o que o próprio Jesus diz aqui no verso 10, tá? No verso 10 diz assim, ó. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Olha bem, olha só, vamos ler de novo. Vamos ler de novo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. E essas são as palavras de Jesus. Ele está dizendo que o ladrão, aquele que rouba, ele vem, no caso, para o quê? O ladrão só vem só para roubar? Não, ele vem também para matar. Mas ele também vem para destruir. Perceba que em Lucas capítulo 11, quando eu citei esse texto no estudo de ontem, né? Lucas capítulo 11, deixa eu achar aqui. Lucas 11. Lucas 11, no verso 24, eu vou ler para você, vamos lá. Lucas 11, verso 24, diz assim: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: Voltarei para minha casa, donde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, eu vou te falar uma coisa que é preciso a gente ter inteligência, colocar os nossos conhecimentos no lugar certo. Há algumas enfermidades, queridos, que são hereditárias. São aquelas enfermidades que elas são passadas de pai para filho, dos descendentes para a pessoa. Agora, há aquelas enfermidades que nós provocamos. E nós provocamos porque alguém patrocina o nosso erro. E quem é que patrocina o nosso erro? É Deus? E eu vou te dizer, quem patrocina o nosso erro são os espíritos caídos, são os espíritos maus. Porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele não quer só a vida eterna para mim, ele quer que você viva e viva feliz. Você seja um bem-aventurado,
Porque quando ele chama alguém para ser um abençoador, um sacerdote, um abençoador para outras pessoas, ele não chama alguém para fazer vergonha ao nome dele. Ele não chama ninguém para ser motivo de chacota. Ele está chamando alguém porque ele vai patrocinar a vida dessa pessoa para que essa pessoa seja bem-sucedida nos seus empreendimentos de testemunho. E como é que eu vou ser bem-sucedido no meu testemunho? Eu cuidando daquilo que eu como um instrumento de Deus, eu tenho que cuidar. Não é assim que as pessoas, quando elas têm algumas funções, né, elas praticam algumas funções na vida profissional, elas não cuidam para desenvolver melhor a sua função. Então você, como um líder na sua casa, quer seja um jovem, quer seja uma mãe, quer seja um pai, você precisa cuidar bem de você, cuidar bem da sua saúde, cuidar bem da sua mente, porque você vai desenvolver uma função de abençoar outras pessoas, para que você seja bem-sucedido. Porque o ladrão, ele não brinca, ele invade a nossa privacidade. Você está vendo que esse homem, ele tinha a vida estava organizada. Deus deixou a vida dele organizada, só que ele não estava mais andando com Deus. E então veio o espírito que foi expulso daquela vida, daquela mente, e agora vê que a vida daquele homem está toda organizada, mas não tem mais, ele não está querendo pertencer mais a Deus. Então o espírito agora falando assim, vou voltar para cá, porque está vazio. Eu vou voltar para essa vida. E aí agora chama mais 7 espíritos piores do que ele, para justamente destruir. O estado daquele homem vai ficar pior. Por que vai ficar pior? Porque aquele homem, os espíritos, eles no caso, eles vão estimular ou eles vão patrocinar que essa pessoa auto se destrua. Porque o diabo, ele gosta de ver pessoas sofrendo. Se ele ver pessoas sofrendo, ele está maltratando a Jesus, ele está jogando na face de Deus de que Deus não se importa com as pessoas. E não é assim que a pessoa, quando ela perde um ente querido e ela fica contra Deus, ela fica porque Deus me tirou isso. Não é assim que a gente faz? O ser humano não coloca a culpa em Deus e o diabo ele sai dando gargalhada. Por que ele sai dando gargalhada? Porque ele é que patrocinou a destruição. Ele que patrocina o roubo. Ele que patrocina o morticínio. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Vamos ler como é que estaria, como é que a Bíblia diz que estaria o mundo nos nossos dias. Vamos lá. Timóteo. Vamos na carta ao Timóteo. Lá depois de Efésios, Colossenses. Ok? Achou aí? Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha, esse texto você deve marcar na sua Bíblia. Veja o que diz. Ó. Sabe, porém, isto. Verso 1 do capítulo 3. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então está falando de tempos trabalhosos. Tempos difíceis que estamos vivendo. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Tendo a forma de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Seriam pessoas, no caso, que teriam cheia de pecado. Mas por que cheia de pecado? Porque essas pessoas, elas são má de uma forma nata? Não. São pecadores, como eu e você. Mas essas pessoas estão com suas mentes embotadas. E uma mente embotada vai produzir todos esses aspectos de pecado aqui. O egoísmo, uma mente, no caso, controlada por forças malignas, vai produzir, no caso, todas essas características, inclusive o amor ao prazer, em vez de ser amigo de Deus. Eles são, segundo o texto está dizendo aqui, ele termina dizendo que eles são mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, ok? E tem pessoas, no caso, que se alimentam e diz que quer ter prazer naquilo que está comendo. Mas nem tudo que você está comendo é bom.
para a sua vida. Porque o diabo, ele sabe que vai te levar para a sepultura mais rápido. E se ele te leva para a sepultura mais rápido, muitas pessoas que poderiam ser transformadas por meio de você e da sua família deixam de ser transformadas. Então é um processo de cadeia, é um elo, uma corrente que vai o que vai se despedaçando, porque Deus não tem plano que você seja destruído, que você morra. Então você precisa entender que a tua luta é contra seres espirituais que estão administrando a mídia, que administra, no caso, todo um processo de comunicação. Então você precisa entender o seguinte, de que assim como Deus está trabalhando por meio da internet, assim também o espírito mal vai estar trabalhando por meio dos meios de comunicação. Pelas propagandas de uma boa alimentação, para que você esteja, no caso, denigrindo a sua saúde, inferiorizando o ser que Deus precisa inteiro para glorificar o nome dele. Então eu vou ler o último texto agora contigo, tá bom? Vamos lá? Eu vou ler o penúltimo texto, porque o último texto eu vou te lembrar. Eu não vou nem ler, eu vou te lembrar. Então, o texto que eu vou ler está no livro de Efésios, bem perto aí de onde que a gente está em 2 Timóteo. É só você voltar um pouquinho. Efésios capítulo 6, o verso 10, o verso 11 e 12. Ok? Então veja o que esse texto diz. Quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que a palavra de Deus está nos dizendo? É de que a tua luta não é nem contra carne e sangue, não é contra pessoas. Você não está lutando contra donos de lanchonete. Você não está lutando contra donos de bares. Você não está lutando contra o dono da discoteca. A tua luta é contra seres espirituais, são predadores invisíveis, que consome a vida do ser humano. E como é que ele consome? Através de um desenvolvimento de patrocínio, que vai levar essas pessoas a tomarem decisões de autodestruição, para auto se destruir e destruir a outro. Então, eu quero te fazer uma proposta. Começa a estudar, reúne a sua família e começa a estudar o que você pode fazer para ter uma melhor saúde. Uma saúde mental, uma saúde física. O que é que você tem que fazer? Começa cavando isto para que você erga mais uma coluna na sua vida espiritual. Agora eu vou te lembrar um texto, só para nós fecharmos aqui. Eu quero te apelar, lembrando um texto que no estudo passado nós lemos. Salmos 109, verso 17, 18 e 19. Não quis a bênção, aparte-se dele. Amou a maldição, que ela o apanhe. Que seja como a roupa que o veste e como o cinto que anda cingido. Ele seja como a água, a maldição seja como a água que o bebe. E como o azeite no seu interior, que ele consome. Mas por que esse texto está falando isso? É porque se a pessoa não quer ser uma bênção, não quer desfrutar do melhor da vida, vai desfrutar do pior. É uma questão de escolha. Ninguém pode te forçar a você ser uma bênção. Mas Deus está te fazendo essa proposta hoje. Deus tem uma receita médica na natureza, na nossa própria natureza, para que você desenvolva a saúde para você e para sua família. Você precisa adequar-se ao interesse dessa receita. Você precisa cavar fundo, você precisa desenvolver. Então sai dessa letargia, não deixa mais o demônio, joga essa capa que está te prendendo numa cama, que está te prendendo num sofá e começa a se movimentar. Eu sei que você pode dizer assim, mas eu não tenho condições financeiras. Mas o fato de você não ter condições financeiras não quer dizer que você vai comer a porcaria. Você não vai comer sujeira.
Você precisa entender que com o pouco que você tem, Marcos, mas eu estou passando dificuldade. Perfeito, você está passando dificuldade, então, mas você está fazendo a sua caminhada? Você está levantando de madrugada, está orando? Você está buscando a Deus? Você está desenvolvendo, no caso, a sua vida espiritual? Você, no caso, por exemplo, está desenvolvendo uma proposta de fazer um exercício físico para quando o trabalho vier, você está com o corpo preparado para agarrar o que vier, que Deus vai te dar? Você está se alimentando durante o dia e evitando colocar o seu estômago embarrotado à noite, porque você precisa levantar de madrugada para buscar a Deus? Então, queridos, eu quero te dizer o seguinte, que não é uma questão de dinheiro, é uma questão de posicionamento. É de posicionamento. Você se posiciona. Agora, eu sei que é desestimulante porque você está lutando contra espíritos maus. Então ele vai começar a lutar contra a sua vontade. Ele vai tentar manipular a tua mente. Mas maior é Deus. Por que maior é Deus? Porque Jesus falou que todo poder foi dado a ele nos céus e na terra. E ele é Deus. Ele é todo poderoso. E você está debaixo das asas onipotentes dele. Então, ó, levanta, começa a caminhar. Mesmo que seja devagar. Você não vai conseguir mudar tudo, mas começa a promover uma reforma na sua vida, porque você merece ser feliz, porque você merece ser uma bênção. Você e sua família foi escolhido para receber as bênçãos de Deus e ser uma bênção para outro. Vamos orar? Querido Senhor, a partir desse momento estamos nos colocando em tuas mãos para nunca mais sofrer, para nunca mais viver numa letargia desta vida. Nós queremos lutar ao teu lado. Nós sabemos que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os espíritos maus. Então, Senhor, em teu nome, pelo poder do teu espírito, pela prontidão de teus anjos que estão dentro da casa do meu irmão, que está orando agora comigo, que os teus anjos estão acampados ao nosso redor. Senhor, derrama poder, força e coragem sobre cada um dos teus filhos que estão orando nesse momento e nos conceda a vitória. Em teu nome é que oramos hoje e para sempre. Amém.